Era agosto de 480 a.C. O sol nascia sobre um desfiladeiro estreito, espremido entre montanhas íngremes e o mar Egeu. O cheiro de suor, bronze e medo pairava no ar. Um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos sob um elmo de crista vermelha, observava o horizonte. Seu nome era Leônidas. E ele sabia que ia morrer. Diante dele, uma poeira escura começava a subir no horizonte norte. Não era tempestade. Eram homens. Dezenas de milhares deles, um dos maiores exércitos que o mundo antigo já havia reunido. Vinham da Pérsia, e seu objetivo era simples: varrer a Grécia do mapa. Mas aqui está o que você provavelmente não sabe. Leônidas não estava ali com 300 homens. Estavam com ele entre 7 e 8 mil guerreiros gregos. E a história que você conhece, a do filme, a das frases épicas, a dos abdômenes definidos, é uma versão. Uma versão que os próprios espartanos ajudaram a criar. O que aconteceu de verdade naquele desfiladeiro é ainda mais estranho, mais brutal e mais humano do que qualquer roteiro de Hollywood poderia inventar. Para entender Termópilas, você precisa primeiro entender Esparta. E para entender Esparta, você precisa esquecer quase tudo o que pensa saber sobre ela. Esparta não era uma cidade de guerreiros invencíveis vivendo em barracas militares. Era uma polis grega como outras, com templos, mercados, artesãos e escravos. Muitos escravos. Os espartanos chamavam esses escravos de ilotas, e eles faziam todo o trabalho braçal, agricultura, construção, serviço doméstico. Para cada espartano livre, havia vários ilotas trabalhando. Isso criava um problema óbvio. Como manter essa massa escravizada sob controle? A resposta espartana foi brutal e engenhosa ao mesmo tempo. Todos os anos, os éforos, os 5 magistrados eleitos que governavam Esparta junto com os reis, declaravam guerra ritual aos ilotas. Isso significava que qualquer espartano podia matar um ilota sem cometer crime religioso. Plutarco descreve como jovens espartanos eram enviados ao campo armados apenas com adagas, para assassinar ilotas considerados perigosos. Era terrorismo de Estado institucionalizado. Essa paranoia constante moldou a sociedade espartana de formas que hoje parecem quase alienígenas. Os homens livres não podiam trabalhar, era proibido. Sua única função era ser soldado. Dos 7 aos 30 anos, viviam em quartéis coletivos, mesmo depois de casados. Só podiam visitar as esposas às escondidas, à noite. Tucídides conta que alguns espartanos conheceram os próprios filhos já crescidos. O resultado era um exército profissional numa época em que todos os outros gregos eram milicianos amadores. Atenienses, coríntios, tebanos, todos eram cidadãos que pegavam em armas quando necessário e voltavam para suas fazendas e oficinas depois. Espartanos treinavam a vida inteira. E isso fazia diferença no campo de batalha. Mas também significava que Esparta tinha pouquíssimos cidadãos guerreiros. No auge, nunca passaram de 10 mil, frequentemente eram bem menos. E havia outro problema. Esparta tinha 2 reis, de 2 famílias diferentes, os Ágidas e os Euripontidas. Governavam juntos, o que significava que raramente concordavam em qualquer coisa. Quando Leônidas marchou para Termópilas, ele era apenas um dos reis. O outro, Leutíquidas, ficou em casa. A política espartana era tão complicada quanto a de qualquer democracia grega. Talvez mais. A ameaça persa não surgiu do nada. 10 anos antes de Termópilas, em 490 a.C., o rei Dário I já havia tentado punir os gregos. O motivo? Atenas e Erétria tinham apoiado uma revolta das cidades gregas da Ásia Menor contra o domínio persa. A expedição punitiva terminou em desastre para os persas na planície de Maratona, onde os atenienses derrotaram uma força invasora maior. Heródoto, nossa principal fonte para esses eventos, conta que os espartanos chegaram tarde demais para a batalha. Tinham esperado a lua cheia por razões religiosas, ou assim disseram. Quando seus hoplitas apareceram, só encontraram cadáveres persas. Os atenienses nunca os deixaram esquecer isso. Dário morreu em 486 a.C. sem vingar a humilhação. Coube ao seu filho, Xerxes, preparar uma grande invasão.
E ele levou isso a sério. Durante anos, o Império Aquemênida mobilizou recursos de seus vastos territórios. Engenheiros persas construíram pontes de barcos sobre o Helesponto, o estreito que separa a Ásia da Europa, usando centenas de navios amarrados lado a lado. Quando uma tempestade destruiu a primeira tentativa, Xerxes ordenou que o mar fosse açoitado com correntes e marcado com ferro em brasa. Os gregos adoraram essa história. Para eles, era prova de que o rei persa era um bárbaro arrogante que nem entendia como a natureza funcionava. Os números do exército persa são controversos até hoje. Heródoto fala em números enormes, na casa dos milhões. Historiadores modernos consideram isso impossível, nenhuma logística antiga sustentaria tal massa. Estimativas mais sóbrias variam consideravelmente, mas mesmo no limite inferior, era uma força esmagadora para os padrões gregos. Quando notícias da invasão chegaram à Grécia, o pânico foi geral. Muitas cidades do norte, Tessália, Beócia, Locris, simplesmente se renderam. Ofereceram terra e água aos embaixadores persas, o gesto ritual de submissão. Não eram covardes. Eram realistas. O que podiam fazer contra o maior império do mundo? Em Esparta, a resposta aos embaixadores foi diferente. Heródoto conta que os espartanos jogaram os enviados persas em um poço, dizendo que lá encontrariam toda a terra e água que quisessem. A história pode ser exagerada, mas reflete algo real. Esparta não negociaria. Nem Atenas. E juntas, essas duas cidades começaram a montar uma resistência desesperada. O plano inicial era defender o vale de Tempe, na Tessália, bem ao norte. Uma força avançada de gregos marchou para lá na primavera de 480 a.C. Mas quando chegaram, descobriram que os persas podiam simplesmente contornar a posição pelas montanhas. A missão foi abandonada em dias. Os tessálios, sentindo-se traídos, passaram para o lado persa. Foi então que alguém propôs Termópilas. O nome significa portas quentes, havia fontes termais ali perto. Era um desfiladeiro onde a estrada costeira se espremia entre montanhas íngremes e o mar. Na antiguidade, o caminho tinha apenas alguns metros de largura em certos pontos. Um lugar onde números não importariam tanto. Onde poucos poderiam segurar muitos. Mas havia um problema que todos conheciam. Existia um caminho alternativo pelas montanhas, a trilha Nopeia, que permitia contornar o desfiladeiro. Quem quer que defendesse Termópilas precisaria guardar também essa trilha. Caso contrário, seria cercado e massacrado. Leônidas marchou de Esparta com exatamente 300 cidadãos espartanos. Mas a escolha desses homens revela algo que o filme de 2006 omitiu completamente: todos tinham filhos vivos. Heródoto é explícito nisso. Leônidas sabia que não voltaria. Selecionou apenas homens cujas linhagens estavam garantidas. Era uma missão suicida desde o início, e todos sabiam. Mas os 300 eram apenas a guarda pessoal do rei. Junto com eles marcharam ilotas, os mesmos escravos que os espartanos oprimiam tão brutalmente. Na guerra, serviam como carregadores, assistentes, e quando necessário, combatentes de infantaria leve. Seus nomes não foram preservados. Nenhum monumento os menciona. E havia mais. Muito mais. Outras cidades gregas enviaram contingentes: téspios, tebanos, fucenses, lócrios, e periecos, habitantes livres mas não cidadãos das terras espartanas. Heródoto lista vários milhares de gregos no total. Alguns historiadores modernos calculam até 7.000 ou 8.000. Por quê, então, só lembramos dos 300? Parte da resposta é propaganda espartana, que veremos adiante. Parte é o fascínio grego por números redondos e histórias limpas. E parte é que, no final, foram mesmo os espartanos os últimos a morrer. A força grega chegou a Termópilas em meados de agosto. Reconstruíram um antigo muro fóssil que bloqueava o ponto mais estreito do desfiladeiro. E esperaram. A frota ateniense posicionou-se no Cabo Artemísio, ao norte da ilha de Eubeia, para impedir que a marinha persa desembarcasse tropas atrás das linhas gregas. As duas batalhas, Termópilas em terra, Artemísio no mar, aconteceriam simultaneamente. Uma dependia da outra.
Xerxes chegou poucos dias depois. Heródoto conta que o rei persa esperou 4 dias antes de atacar, talvez esperando que os gregos fugissem ao ver o tamanho de seu exército, talvez aguardando notícias do mar. Enviou um batedor para observar as posições gregas. O homem voltou com uma cena estranha. Os espartanos estavam do lado de fora do muro, fazendo exercícios físicos e penteando seus longos cabelos. Um nobre persa chamado Demarato, ele mesmo um ex-rei espartano exilado que agora servia a Xerxes, explicou o que aquilo significava. Quando espartanos cuidam do cabelo, disse ele, é porque esperam lutar até a morte. Xerxes riu. Não levou a sério. No 5º dia, a paciência persa acabou. Xerxes ordenou o ataque. O que aconteceu então foi um massacre, mas não no sentido que os persas esperavam. As ondas de infantaria persa entravam no desfiladeiro e encontravam uma parede de bronze e ferro. Os hoplitas gregos lutavam em formação cerrada, escudos sobrepostos, lanças projetadas. Cada homem protegia o companheiro à sua esquerda. No espaço confinado, os números persas não significavam nada. Heródoto descreve os persas sendo empurrados para o mar, tropeçando uns nos outros, pisoteados pelos próprios companheiros. Os imortais, a guarda de elite de Xerxes, 10.000 soldados selecionados, foram enviados no 2º dia. Também falharam. Seus escudos de vime e lanças curtas não podiam competir com o equipamento pesado grego. Heródoto conta que Xerxes, observando de um trono elevado, levantou-se 3 vezes durante a batalha, aterrorizado com o que via. Durante 2 dias, os gregos seguraram. Revezavam unidades, descansavam, mantinham a linha. Os mortos persas se amontoavam. E então, na noite do 2º dia, chegou a notícia que todos temiam: os persas tinham encontrado a trilha Anopeia. E tinham um guia. O nome dele era Efialtes. Era um grego local, da região da Maris. E o que o motivou a trair sua própria gente permanece debatido. Heródoto diz simplesmente que esperava uma grande recompensa. Outros especulam sobre ressentimentos pessoais, disputas de terra, oportunismo puro. O que sabemos é que ele procurou Xerxes e se ofereceu para mostrar o caminho pelas montanhas. Xerxes enviou o comandante Darnes com os imortais pela trilha Anopeia na noite do 2º dia de combate. Marcharam no escuro, guiados por Efialtes, subindo encostas cobertas de carvalhos. Ao amanhecer, encontraram os focenses que guardavam o caminho. O que aconteceu ali é confuso nas fontes. Heródoto diz que os focenses ouviram o barulho de folhas pisadas e correram para pegar suas armas. Os persas, surpresos ao encontrar qualquer resistência, pararam e se prepararam para o combate. Mas os focenses, em vez de lutar no caminho, recuaram para o topo de uma colina próxima, esperando um ataque que nunca veio. E Darnes simplesmente os ignorou e continuou descendo em direção à retaguarda grega. Mensageiros correram para avisar Leônidas. Os gregos no desfiladeiro agora tinham uma escolha: ficar e morrer, ou recuar enquanto ainda havia tempo. Heródoto apresenta versões diferentes do que aconteceu em seguida. Em uma, Leônidas dispensou os aliados para salvá-los. Em outra, houve uma discussão acalorada e alguns contingentes simplesmente fugiram. O que é certo é que a maioria partiu. Os téspios ficaram, voluntariamente. Seu comandante, Demófilo, declarou que não abandonaria os espartanos. Os tebanos também ficaram, embora Heródoto sugira que foram mantidos como reféns por Leônidas, que desconfiava de sua lealdade. No final, cerca de 1.000 a 2.000 gregos enfrentariam dezenas de milhares de persas. Na manhã do 3º dia, Leônidas fez algo inesperado. Em vez de esperar atrás do muro, ordenou um avanço. Os gregos saíram para o trecho mais largo do desfiladeiro, onde poderiam usar suas lanças com mais liberdade. Era um ataque suicida calculado, causar o máximo de baixas antes do cerco se completar. A carnificina foi terrível. Heródoto fala em persas sendo chicoteados por seus próprios oficiais para avançar contra a parede de escudos grega. Os gregos lutavam com fúria, dizem as fontes, sabendo que não havia amanhã. Quando as lanças quebravam, usavam espadas. Quando as espadas se perdiam, lutavam com as mãos e os dentes.
Leônidas caiu em algum momento dessa fase da batalha. O que aconteceu depois mostra tanto a brutalidade quanto a estranha honra do mundo antigo. Os gregos formaram um círculo protetor ao redor de seu corpo. Várias vezes os persas tentaram tomar o cadáver do rei espartano. Várias vezes foram repelidos. Entre os mortos persas, segundo Heródoto, estavam 2 irmãos de Xerxes. Quando os imortais de Darnes finalmente chegaram pela retaguarda, os gregos sobreviventes recuaram para uma pequena colina atrás do muro. Estavam cercados. Os persas, cansados de perder homens em combate corpo a corpo, simplesmente recuaram e os cobriram de flechas. Heródoto preservou a frase que um espartano supostamente disse quando avisado de que as flechas persas eram tão numerosas que bloqueariam o sol: então lutaremos na sombra. Os tebanos se renderam nesse ponto, segundo Heródoto. Alguns foram mortos, outros marcados com ferro como escravos do rei. Os espartanos e téspios morreram onde estavam. Até o último homem. Xerxes ordenou que encontrassem o corpo de Leônidas. Quando o trouxeram, mandou cortar a cabeça e espetá-la em uma estaca. Era um insulto extraordinário para os costumes persas. Normalmente, os aquemênidas honravam inimigos corajosos. Heródoto vê nisso uma prova de quanto Leônidas havia enfurecido o rei. Mas a história não terminou em Termópilas. A resistência de 3 dias deu tempo para algo muito mais importante: a evacuação de Atenas. Quando os persas finalmente chegaram à cidade, encontraram-na quase vazia. A frota ateniense escapou, assim como a maioria da população. Cerca de 1 mês depois, essa frota destruiu a marinha persa na Baía de Salamina. Xerxes, temendo ficar preso na Europa sem linha de suprimentos, voltou para a Ásia com parte do exército. As forças que deixou para trás foram derrotadas em Plateia no ano seguinte. A invasão persa havia fracassado. Termópilas foi uma derrota militar. Os gregos perderam o desfiladeiro, perderam seu rei, perderam milhares de homens. Mas tornou-se uma vitória simbólica de proporções imensas. A mensagem era clara: os gregos preferiam morrer a se submeter. E se 300 espartanos, ou mais de 1000 gregos, se quisermos ser precisos, podiam causar tantas baixas a um exército muito maior, o que aconteceria quando toda a Grécia resistisse junta? Os próprios espartanos trataram de garantir que a versão certa da história fosse contada. No local da batalha, ergueram monumentos. Um deles, citado por Heródoto, dizia simplesmente: estrangeiro, vai dizer aos espartanos que aqui jazemos, obedientes às suas leis. Não mencionava téspios, fulcenses ou ilotas. A glória seria espartana. 40 anos depois, os espartanos mandaram buscar os ossos de Leônidas e os sepultaram em Esparta com honras de herói. Efialtes, o traidor, fugiu para Tessália. Os espartanos puseram um preço em sua cabeça. Foi morto anos depois por um homem chamado Atenades, por razões pessoais, não patrióticas, segundo Heródoto. Mas os espartanos pagaram a recompensa mesmo assim. O que os filmes e as lendas não mostram é a Esparta real que existia por trás dos guerreiros de bronze. Uma sociedade construída sobre escravidão em massa, onde a maioria da população vivia em terror. Um estado tão militarizado que sufocou toda a criatividade artística e intelectual, enquanto Atenas produzia filósofos, dramaturgos e historiadores, Esparta não deixou praticamente nenhuma literatura própria. Uma cultura tão obcecada com a guerra que acabou se consumindo, cerca de um século depois de Termópilas, Esparta tinha tão poucos cidadãos que perdeu a hegemonia grega para Tebas. Os 300 eram reais. Sua coragem era real. Mas eles não eram super-heróis de abdômen definido lutando pela liberdade abstrata. Eram homens de uma sociedade brutal, criados para matar, que morreram seguindo ordens de seu rei em uma ação de retardamento que ajudou a salvar a Grécia, junto com milhares de outros gregos cujos nomes ninguém lembra. Talvez a verdade seja mais interessante que a lenda. Não precisamos de mitos para admirar o que aconteceu naquele desfiladeiro em agosto de 480 a.C. Homens enfrentaram a morte certa porque acreditavam que havia coisas piores que morrer. Heródoto, escrevendo algumas décadas depois, já entendia isso. A história, disse ele, existe para que os feitos dos homens não sejam apagados pelo tempo.
Naquele desfiladeiro estreito entre as montanhas e o mar, alguns milhares de gregos compraram 3 dias com suas vidas. O preço foi alto. Mas o que veio depois, Salamina, Plateia, a sobrevivência da civilização grega, mudou o mundo para sempre. Se você quiser ver mais histórias assim, momentos que mudaram tudo, heróis esquecidos, impérios que caíram, inscreva-se no canal e ative o sino. Os registros perdidos estão apenas começando.